Sor, Diga. eu tenho que contar com todos os casos nesses algoritmos. Por exemplo, o usuário inseriu algum dado errado, eu tenho que apresentar algum retorno específico para ele, eu tenho que recomeçar o algoritmo. Não, vai depender do caso, assim, do exercício, né? Mas se não tiver explícito no exercício que tem que se preocupar com isso, não precisa se estressar. Ok, obrigado. Valeu. Mais alguém, pessoal? Sor, eu tenho uma dúvida também. Diga. Nos exercícios do Uri, sempre que tinha ali, ele não mostrava se tinha algum input para o usuário. Mas mesmo assim eu coloquei, tinha que deixar em branco ou dava para deixar escrito alguma coisa para o usuário se Não, ele não localizar? aceita. Na realidade, o Uri espera que o comportamento seja exatamente igual ao que aparece naquele exemplo dele, né? Então, pois é, por isso que eu fiquei eu deixei escrito, né, Boa tarde. o input para ficar reconhecível e compreensível. Mas eu não tenho certeza se o. Pra tu testar é bom, né? Até pra saber o que tem que colocar ali. Mas pro Uri É que funcionar, pois é, porque eu entreguei pro senhor com o input escrito. não tem problema. Tá bom, então. O Obrigado, Uri senhor. era só uma ferramenta a mais para ajudar vocês, né? Como a gente está online, tá difícil de auxiliar, é mais para ter um auxílio ali, né? Para poder testar. Ok, senhor, obrigado. Beleza. Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui o gabarito. Isso é só uma versão, né, pessoal? Vocês podem fazer de outros jeitos, tem várias formas de fazer, eu ainda não corrigi, que vocês submeteram lá, depois eu vou olhar com calma. Aqui é uma possibilidade. Então aqui eu fiz exatamente igual como ele pede lá no URI. Por isso que eu não tenho nenhum print antes desse input aqui, por exemplo, nem antes do B. Então aqui, esse exercício primeiro era bem simples, né? Ele estava até dando a solução dele em C. Aqui a gente tem o nosso programa principal. Recebo primeiro o valor, que é o valor de A, recebo o segundo valor, que é o valor de B, e chamo a função de soma, passo usando esses dois parâmetros de entrada, que é o A e o B. Quando ele for invocar essa função, ele vai vir para cá, para a linha 6, e vai receber esses dois conteúdos que foram informados. Então, se a gente executar aqui, ele está esperando aqui, está na linha 2, esperando eu colocar um valor. Então, se botar 10, esse vai ser o conteúdo de A. E ele está esperando o valor de B na linha 3. Então, se eu botar 20 e der o Enter, quando eu der o Enter, ele já vai chamar a soma. Já vai chamar a soma e vai fazer esse somatório, armazenar o 10 mais 20 em X e mostrar esse conteúdo na tela. Quando eu dei o Enter aqui, deu erro. Muito bom. Vamos fazer aqui a conversão. STR. Como eu não tinha feito a conversão ali para string, ele deu esse erro aqui, dizendo que a gente não pode concatenar string, que é esse texto aqui, né, do x, com um inteiro, que é o valor de x. Então, se eu botar o x chamando essa função str, eu converto o número x, o número que tem armazenado em x, para string x. Então, se a gente executar de novo, vamos lá, 10, 20, voilà. Temos lá 10 mais 20, que dá o 30. Alguém tem uma questão nesse exercício especificamente? Por mim, tudo certo, senhor. Tudo certo também. Então, por curiosidade, a gente não vai começar em Java hoje ainda, mas por curiosidade vou mostrar a solução aqui, ó. Esse aqui eu coloquei em comentários. Em Java a gente pode fazer um comentário tanto de uma linha, com duas barras, aí eu comento tudo que está nessa linha aqui, ou posso fazer um comentário em várias linhas com o barra asterisco e finalizo com asterisco barra, então tudo que tiver entre esses dois símbolos aqui, tá como comentário, vai ser ignorado na hora de compilar. Então aqui eu botei o enunciado, o link aqui, né, o enunciado, o que ele pede para fazer nesse exercício, os exemplos de entrada, o que ele gera como saída. E só para vocês terem uma ideia, vocês veem que nesse caso aqui não está muito diferente.
Aqui eu estou usando um jeito de ler números, que é usando o scanner. No outro exemplo depois eu vou mostrar um jeito diferente. A gente tem mais de uma possibilidade ali. Enquanto a gente estiver trabalhando com inteiros, o scanner funciona bem. Mas quando a gente trabalha com intercalando inteiro e string, ele não funciona tão bem. Então, mas eu botei aqui como vocês terem como exemplo. De repente vocês acham um código que tem scanner e não vai fazer muito sentido. Então aqui eu estou lendo o primeiro inteiro, estou lendo o segundo inteiro. Eu só posso ler o inteiro usando esse scanner aqui, senão eu não consigo fazer a leitura. Esse main aqui todo que a gente tem aqui seria o nosso def main lá do Python. E esse cara aqui, que de uma forma eu vou explicar depois, futuramente, na próxima aula. Esse cara aqui é o nome do nosso arquivo. Sir, Diga. eu só tenho uma dúvida rápida. Esse public static void é tipo no C++ quando tu começa mandando call void, é a mesma coisa? Isso aí, é o nosso programa principal lá. Ah, tá, entendi. Eu lembro que a primeira vez que eu fui tentar mexer em C, ele começava com call void, eu fiquei muito perdido. É isso aí. Seria o nosso def main ali Seria esse cara aqui, né? Esse aqui, ó. Como se fosse lá no Python, né? Só que ele tem uma assinatura especial para o programa principal, para o executável, que é esse cara aqui. Esse parâmetro de entrada aqui do Java representa argumentos. Por exemplo, de entrada, se eu quiser executar esse programa aqui e por linha de comando e passar alguns argumentos de entrada, uns parâmetros, aí eu posso receber nesse cara aqui. Se eu não for usar isso, eu só ignoro isso, mas eu tenho que colocar aqui. Se eu não colocar isso aqui, ele acha que eu estou criando um método simples, como qualquer método normal. E aí o meu arquivo inteiro não vai ser executado. Aqui a gente tem os imports, parecido lá com Python. Essa primeira linha aqui do package é para dizer a qual pasta pertence esse arquivo aqui. Então, se eu tiver uma pasta lá dentro do meu projeto, eu tenho que indicar aqui qual é o meu pacote. Aqui o nosso print lá do Python seria todo esse comando aqui. Porque aqui no Java a gente tem que dizer que o print está dentro do pacote out, está dentro do arquivo da classe system. Então a gente precisa usar esse cara aqui. Tem o print ln e tem o print também. A diferença deles é que o print ele não dá o enter no final automaticamente e o print ln ele vai escrever na tela e já vai dar um enter para o cursor e para a próxima linha. Então aqui eu já estou fazendo a somatória direto, a gente poderia fazer que nem eu tinha feito antes. Vamos fazer só para ficar bem igual aqui. Tem uma grande diferença, né, que em Java a gente precisa, como ela não é uma linguagem interpretável, ou seja, ele não vai interpretar instrução a instrução. Em Java ele compila todo o código, vê se não tem nenhum erro e depois cria um objeto para ser executado. Então tem essa diferença aqui também. Aqui será que... Bom, não vou fazer isso, não vai complicar mais o código ainda. Eu vou precisar transformar para string, vou deixar quieto. Então aqui eu já estou fazendo o somatório, já mostrando ele na tela com o nosso x. E estou dando um enter aqui só para dar acho que a entrada do URI pedia que tivesse um enter a mais no final, se eu me lembro. Então assim, só para vocês terem um comparativo, vocês terem uma ideia já do que a gente vai fazer depois. Começar a programar em Java. No exercício 2, bom, aqui tem várias formas de fazer. Eu usei uma lista. Então aqui eu tenho duas funções auxiliares aqui. Eu peguei como base até um exercício, uma solução de um colega de vocês, não me lembro agora quem é. Só mudei um pouquinho. Então aqui a primeira coisa que eu faço é receber o número de... Deixa eu pegar a ordem aqui, ó. A gente tinha que ler um valor, depois ficar mostrando esse valor sempre elevado na potência 2. Então aqui eu li o valor, chamei essa funçãozinha aqui auxiliar, no qual eu crio uma lista que não está vazia, já começa com esse primeiro valor. Então se o cara botou 2, vamos executar aqui só para mostrar. Se o cara botou o número 2, esse vai ser o valor de V. Aí ele vai criar uma lista com o 2 inicialmente dentro da lista e vai fazer essa repetição aqui no qual essa variável auxiliar começa em 1 e não chega, enquanto não chegar até 10, para ele fazer 10 vezes isso. Toda vez ele vai pegar o valor atual e multiplicar por 2 e armazenar, atualizar esse valor de V e dando um append, adicionando isso na minha lista e sempre somando 1 no valor da variável auxiliar para ficar contando isso. No final da história eu retorno essa lista para mostrar ela. Aí eu chamo essa funçãozinha aqui, que vai mostrar na formatação que ele queria ali, certinho, usando um for para percorrer o número total de
de posições que eu tenho na lista, que vão ser sempre 10 elementos. Então, executando agora, ele vai mostrar essa saída para a entrada 2, no caso. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício aqui? Professor, ele não deveria começar do 1 ou era N0 mesmo? Depende eu ia perguntar isso, não era para começar pelo 1 e ir até o 10? A lista começa sempre em 0, tá? Então, pode ser que eu queira mostrar, por exemplo, N1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o que eu posso fazer aqui é, na hora de mostrar para o usuário, dizer aqui, por exemplo, que é mais um. Aí, quando a gente executa, na prática, ele está fazendo a mesma coisa, só para o usuário que vai parecer que não. Então... eu sempre prezo por fazer isso, porque fica do 1 ao 10, né? Uhum. Que normalmente é o pedido. Aí vai depender muito do problema, do que vocês querem mostrar, para o usuário ficar mais claro, né, com 1, mas internamente, no código, sempre vou começar em 0 e vou até n-1. Mais alguma questão aqui nesse exercício? Eu acho que o que não. exercício falava só que tinha que começar em N0. Que, que a primeira posição onde ia ficar o elemento teria que ser N0. Aí, mais por causa do URI, né? Isso. Então, se o URI pede daquele jeito, se tu quiser que ele aceite, né, a entrada, aí teria que fazer, começa em N0. Então, por causa disso, né? Só para mostrar para vocês, como eu falei antes, curiosidade, aqui já começa a complicar um pouco mais. Por quê? A lista que vocês têm em Python é bem fácil de usar. E até por isso que a gente começa ensinando Python antes de ensinar qualquer outra linguagem. Então, a gente não tem essa barbada para usar em... A gente até tem uma classe especial depois, lá um tipo especial, que a gente vai ver depois na disciplina, mas aqui eu fiz exatamente como se faz com um vetor. Então, como a gente tinha um número fixo, que eram 10, só para vocês terem curiosidade, esse aqui seria o nosso scanner, então essa é a melhor forma de ler alguma coisa em Java. A gente vai ter aula sobre isso, então não precisa se estressar muito com isso aqui agora. Mas aí toda vez que eu quiser ler alguma coisa, eu vou chamar esse método readline. Então aqui seria o nosso input lá do Python. Porque o input também só lê string, né? Só texto. Então aqui é a mesma coisa. O readline só lê string. Se for um número, a gente tem que converter ele para inteiro, por exemplo. Então aqui nesse caso, essa conversão está sendo feita aqui, ó. Eu estou passando como parâmetro o texto que eu li. Então se o cara foi lá e digitou 7, na prática para a gente veio o texto 7. Aí aqui quando eu faço o parse int, vai se transformar no número 7 daí. Então eu converto que o texto que o usuário digitou para o número, porque eu estou interessado no número que ele está me informando. Aí o que eu fiz? Eu criei um vetorzinho de 10 posições, é isso que está sendo feito aqui na linha 33. Coloquei a primeira posição com esse primeiro valor inicial, que seria o nosso 2 lá de antigamente, lá no exemplo. Vamos fazer como eu fiz no exemplo agora que eu usei. Aqui, 2. Então, o nosso vetorzinho, nossa lista lá já começa com o primeiro valor com esse cara, com o valor 2. Ele já vai mostrar V0, N0, 2. Depois eu estou fazendo um laço de repetição. Esse é o for que a gente pode, que seria o similar ao for que a gente fez aqui, com esse for aqui. Ele é um pouquinho mais complicado de usar, mas ele é dividido em 3 partes. Então aqui eu estou dizendo onde é que eu vou iniciar. Eu vou começar em 1, não em 0, porque o 0 eu já mostrei. Enquanto eu não chegar no final aqui, o length seria o nosso len lá do Python, para dizer o tamanho de elementos que eu tenho no vetor. E o i++ é para ele ficar sempre andando de 1 em 1. Então aqui eu estou só fazendo aquele cálculo, pegando o valor anterior, multiplicando por 2, e armazenando no próximo elemento. E nesse caso aqui eu já estou mostrando. Antes, naquele exercício em Python, eu calculava, armazenava no vetor, depois mostrava. Aqui eu estou fazendo de uma vez só. Mas de novo, pessoal, só para a gente começar a ter um deslumbre ali do que vai ser o Python. E aqui, esse aqui principalmente tem muitas formas de fazer, né? Então, essa foi uma forma que eu fiz aqui. Aqui uma maluquice aqui de Python. Isso aqui está fazendo o quê? Ele está fazendo um for, uma expressão em lambda aqui, para ele já, conforme ele lê no input, ele já pega esse texto todo. Então o cara vai lá e vai digitar, por exemplo, 3, 5, 2, que era do exemplo, se eu não me engano. Então ele pega todo esse texto aqui.
dá o split, separa isso e, como ele está dentro desse laço de repetição, ele já cria uma lista dessa forma aqui. Já transforma para inteiro, é isso que está fazendo esse int aqui. Aqui. E aí ele já transforma para 3, 5, 2. Essa linha faz tudo isso já. Então a nossa listinha já está prontinha ali. O usuário vai digitar os 3 valores separados por um espaço, vai dar o Enter. Aqui eu estou fazendo o quê? Como a gente está preocupado em achar o segundo, o penúltimo cara, né, maior de todos, então eu estou ordenando a lista com essa funçãozinha de sorted, e aí nessa variável lista sort eu vou ter ele já ordenadinho. Então na prática aqui a gente vai ter algo parecido com isso, nesse exemplo. Professor, Diga. para eu usar o split e separar uma string nos espaços, eu não teria que colocar um espaço como parâmetro? O que o padrão dele já é isso, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, vamos dizer que a gente tivesse com vírgula, né, por exemplo. Aí, se eu fosse fazer isso desse jeito, eu teria que... eu teria que colocar isso como padrão ali. Então, aí eu sou obrigado a colocar aqui dentro do split. Dentro do split, essa separação, né? Ou seja, esse padrão. Se eu posso também colocar o que nem tu comentou, vou deixar assim. Ou se eu não colocar nada, o default dele lá, de receber, já é esse espaço em branco. Então, por padrão, ele já vai fazer isso. Ele já vai fazer essa separação automática ali. Tá bom, eu não sabia que era o padrão. Obrigado. Beleza. Aí eu chamo essa função aqui de encontrar o penúltimo, porque isso aqui é só para eu saber quem que é o cara que eu estou procurando, que nesse caso aqui é o 3. Ou seja, eu tenho a minha lista original aqui, que é a lista, e tenho, a partir dessa lista ordenada, o penúltimo cara que eu tiver nessa lista, independente do tamanho da lista, vai ser o que eu quero encontrar. Então, basta eu pegar esse cara aqui e tentar encontrar em qual posição que ele está aqui dentro. Então, aí eu vou chamar o encontra penúltimo, ele vai vir para essa funçãozinha. Estou percorrendo todos os elementos que eu tenho nessa minha lista original aqui e estou testando. Se o que eu tenho atualmente na lista, na posição i atual, for igual ao penúltimo, que é isso que eu estou fazendo, estou usando -2, então estou indo do final para o início e estou pegando o penúltimo sempre. Então, se eu tiver 20 elementos ali, ele vai pegar, vai começar do 20 e vai pegar o 19º. Se eu encontrar o cara certo, o ideal aqui eu já dar um break também, sair da repetição, porque se eu encontrei ele, já não preciso fazer mais nada. E se eu estou aqui, como a gente começa na posição 0 no i, aqui na hora de dar o print eu tenho que mostrar o i mais 1. Alguém fez diferente? Pelo que eu entendi, eu acho que eu fiz diferente. Eu não sei se, na verdade, é o mesmo que acontece aí, porque eu consegui fazer um código que ele imprimia qual suspeito era culpado logo depois que eu inseria os suspeitos e o nível de suspeito dele. Só que eu entendi que o Uri queria diferente, que ele queria que eu botasse o número de suspeito, os suspeitos com seus níveis, daí outro número de suspeitos com seus níveis, outro número de suspeitos com seus níveis, daí quando eu desse o 0, ele entregasse quais suspeitos eram. Então eu fiquei um tempo pensando nisso. Não tem problema. A lógica é a mesma, né? A lógica do funcionamento ali é a mesma. Só lá no Uri que tu não consegue, né? Se tu mandar desse jeito, ele vai dar a entrada dele lá padrão. E aí, como ele lê todos de uma vez só, ele não vai... Essa era mais complicada mesmo, José. Bom, só para vocês terem uma noção aqui, vamos para o Java. Aqui tem a descrição. E eu fiz diferente aqui. Então, ao invés de ordenar, até para ter um jeito diferente de fazer, né? Ao invés de ordenar, esse aqui é o split, parecido com o que tem lá, que a gente fez. O jeito de usar é exatamente igual. Eu fiz uma funçãozinha que transforma todo o meu arrayzinho em inteiros. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então estou percorrendo ele, transformando cada um deles para inteiro, para conseguir mexer nele. Que lá em Python a gente fazia tudo isso aqui numa linha só, né? Facilita bastante a vida. Que era essa linha aqui. Linha mágica aqui. E depois disso, tendo aqui, eu tenho o número de suspeitos. Esse aqui eu estou usando essa repetição maior aqui. Aqui. Enquanto o cara não bota 0.
Toda vez eu leio, quebro ele, transformo para inteiro as posições ali. E aqui eu estou testando. Esse aqui é só o teste de validação, porque é aquelas testes que ele mostra lá no início. Aqui eu fiz uma lógica para, ao invés de ordenar e depois tentar encontrar o penúltimo daquele cara, eu procuro o índice do maior e o índice do segundo maior. Então eu fiz 2 ifs aqui para fazer isso. Com isso eu consigo encontrar quem é o cara que eu estou procurando. E aqui eu estou percorrendo para fazer isso de novo. Até ficou mais complexo esse aqui de entender do que o outro, né? Mas basicamente é isso. Depois eu vou lá e só mostro a posição desse cara. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, e aí eu vou deixar esses códigos aqui lá no Moodle com gabarito. Ele vai ter tanto código em Python, quanto código em C, quanto código em Java. E agora, a partir da aula de hoje, como a gente vai fazer a instalação da IDE que a gente vai usar, do IntelliJ, aí vocês podem pegar esses códigos e testarem. Então dá para criar um projetinho só para ver se está funcionando na máquina de vocês e depois ir lá e testar esses códigos que eu deixei aqui como exemplo. Bom, pessoal, então primeira coisa, vocês vão ter que acessar esse link aqui. Deixa eu pegar o link certinho aqui e mandar no chat para vocês. Essa aqui é a última versão, né, o JDK 16. Então deixa eu mandar aqui para vocês. Então, o primeiro passo que vocês vão ter que fazer na máquina de vocês é clicar nesse link, vai abrir alguma coisa parecida com essa. Aí vocês vão encontrar, provavelmente vocês têm Windows, né? Vocês podem baixar esse cara aqui, que é o exe do Windows. Quando vocês clicarem para baixar o executável, aí já baixou direto, beleza. Aí ele já vai baixar, o jeito de instalar não é nada de complicado, então deixa eu só mostrar aqui. Provavelmente ele vai mostrar alguma coisa nesse sentido aqui. Vocês têm que aceitar aqui só a licença deles. Dá um accept aqui, clicar aqui. Vai ter uma cara dessa, um executável. Né? Quando vocês abrirem, vocês vão dar próximo, que ele já vai instalar por padrão. E vocês vão ver que não tem nada demais. Se vocês quiserem mudar aqui, nesse botão aqui, trocar o local da pasta dele, porque pode acontecer que esse espacinho aqui do Program Files, ou arquivos de programa, pode dar problema. Então, quem quiser instalar já direto o Java no C2 pontos, é uma boa também. Aí dá menos problema no Windows, né? Mas quem quiser deixar... Baixe o Java pro Windows, o Compressed ou o Installer? O instalador aqui, ó. Peraí. Aqui é o installer. O exe. Então, vocês vão dar um próximo. Quem quiser mudar a pasta de destino pode mudar aqui, para não usar o arquivo de programas. E esse é o primeiro passo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é instalar o JDK. Com isso, a gente pode programar em Java. E aí, aqui, vocês vão também baixar, depois que terminar a instalação do Java, vocês vão baixar aqui o IntelliJ, que é o programa que a gente vai usar para programar. Deixa eu botar aqui no Windows já para ficar de vocês. Que é o que vocês vão usar para programar em Java. Então a gente precisa ter o Java instalado, que é o JDK, depois a gente vai baixar esse. Não baixem essa versão Ultimate, baixem a versão comunitária, porque isso aqui tem que pagar. Então a versão comunitária, é só clicar aqui em baixar. Ela não vai ter algumas facetas, mas para o que a gente precisa está excelente. Então, primeiro, termina toda a instalação de Java, do JDK, e depois pega e instala o IntelliJ. Na instalação do IntelliJ, vocês vão clicar ali na comunitária, vão baixar. Vão abrir. A primeira coisa que ele mostra aquela padrão lá, dá um next, próximo para ir. Aqui a mesma coisa, se ele já tem alguma coisa instalada antes, que não vai acontecer, ele vai permitir que vocês importem, se você já tinha alguma versão do IntelliJ instalada. Aí, se não tiver, é só clicar aqui, eu não tenho uma versão prévia, dá o OK. Nessa parte aqui que ele vai mostrar a customização, vocês vão poder escolher entre duas opções. Se vocês gostam da versão clara, da IDE, ou se vocês gostam da versão escura, aí vocês clicam numa delas, marca próximo, e tem umas opções de usar uns plugins, mas inicialmente a gente não precisa de nada disso.
Essa é a cara inicial que vai aparecer para vocês, quando vocês abrirem. Deixa eu abrir a minha aqui. Ô, Sor, Diga. o meu deu pau aqui. Ele tá reclamando que ele não tem uma aplicação. Deixa eu compartilhar a tela aqui pra ver. Compartilha, deixa eu preparar de apresentar a minha. Tá dando pra ver? Não chegou agora, tá vindo. Aqui, ó. Ele tá reclamando disso aqui. Eles têm que atualizar. Vamos fazer o seguinte. No teu caso aí, como ele tá com problema de versão, a gente pode tentar instalar uma versão antiga do Java. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar o link aqui. Que também não vai fazer diferença nenhuma para os nossos códigos, tá? Deixa eu ver a 11. A 11. Então, assim, eu vou te mandar o link aqui, peraí. Tenta baixar essa versão aqui, ó. Prof, onde vocês estão que eu me perdi? Tenta baixar o JDK 11. Posso ficar, Gustavo? Tá, é pra mim trocar pro 11, então, Sor, desinstalar esse aqui que eu tô instalando, instalar o 11? Dá um exit ali, porque ele não conseguiu terminar. Ok. Então, ele não deve ter instalado nada. Aqui. Isso, mesma coisa, lá, o executar, quando abaixo. Ele disse que ele usava algum arquivo ali, alguma coisa que já estava, que teria que ser atualizado, então talvez essa versão 11 funcione. Ah, sim. Ok. Calma aí. Não é possível que tenha que criar uma conta no Oracle pra poder... Tem que fazer um baixar. cadastrinho ali, né? Que incrível. Calma aí. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu voltar a apresentar aqui só, deixa eu ver. Então aqui, como vocês, a gente tem essa dificuldade no online, né? Cada um tem uma máquina diferente, com uma configuração diferente, versão de sistema operacional diferente, então cada um vai ter um problema diferente, talvez, na instalação, né? Mas aí sempre conversa comigo que a gente tenta auxiliar. Essa é a cara inicial. Se eu abrir o meu aqui, deixa eu ver, eu já tinha um projeto aberto, então ele já abriu ele. Essa é a cara dele. Inicialmente, quando você não tem projeto nenhum prévio aberto, ele não vai mostrar nada aqui do lado. Esses aqui são os últimos projetos que eu abri na minha máquina. E ele vai mostrar a opção de criar um novo projeto, abrir ou importar um projeto que já existe. E essa parte aqui que é para a versão de controle que a gente inicialmente não vai usar. Então, Sir, diga. durante a instalação vem um monte de coisa para selecionar, tipo, 64-bit, add launcher dear to the path, esses tipos de coisa. Isso, Tem que separar tudo. marco essa última coisa que tu falou ali, para adicionar Tá. no path. O add open folder as project também, Pode ser, pode ser. tá? Create associations, tem o Java, o Groovy, o KT e o KTS. Eu só marco o Java? Marca Java. Tá. E tem o download and install 32-bit JetBrains Runtime. Precisa desse também? Deixa eu ver aí, apresenta a tua tela só para eu ver certinho aqui. Uhum. Um minuto. Só uma vez eu fui instalar o IntelliJ, né? E ele pediu para reiniciar. Aí eu reiniciei o PC. Só que ele começou a baixar a atualização do Windows e travou. E aí eu fui lá e desliguei no botão, ele nunca mais ligou. Rompeu o Windows. A atualização do Windows não é bom desligar no botão que ele dá. Só que eu não sabia disso, ele não deu nenhum aviso. Quando eu reiniciei para instalar o IntelliJ, ele começou a instalar a atualização também. Não precisa marcar nada, só o Java ali. Pode marcar o KT e KTS, talvez a gente use futuramente. E o resto é isso aí mesmo, do jeito que tu marcou. Ok. Next, install. Meu Deus. Já instalou o Java antes? Sim. Tá, install. Tá, tem dois Não aqui, ó. não precisa fazer nada aí, pode dar um install. Ok. Agora tem que esperar. Eu vou ter que esperar, acho que um tanto de tempo. Até que ele não é tão demorado assim. Parar de apresentar enquanto instala. Se der algum problema, eu volto. Obrigada, sir. Então assim, ó, só para mostrar para vocês, se terminar de instalar,
vai abrir essa janelinha aqui, né? Vou apresentar. Tá abrindo aqui o meu. JetBrains é o nome da empresa que mantém. Eles têm ideia para tudo que é linguagem de programação. Algumas são free, outras não. Algumas não tem. Por exemplo, a linguagem C tem uma bem boa, só que ela não é comunitária, não tem só a versão paga. Qual é a do C deles? Eu sempre quis saber, mas nunca cheguei a. No próprio site deles aqui tem, peraí. Eu uso o DFC. É, o DFC funciona, mas tem uns probleminhas, né? Ah, nem me fala. C, ó, C++. C-Lion. Ah, tá. E ele funciona assim, ó, como tu é estudante, talvez tu consiga pedir para ele uma permissão de uso para estudante. Aí ele é free. Voltando aqui, o PyCharm que a gente usou também é da JetBrains. Então eles sempre fazem essas ideias bem leves assim, então eles têm todo e sempre são similares. Então tu aprendeu a usar o PyCharm, para usar o IntelliJ para Java vai ser uma barbada. Então assim, ó, vou criar um projeto novo, vocês vão terminar de instalar o Java, terminou de instalar o IntelliJ, vão criar um novo projeto. Aí ele vai mostrar a opção aqui, porque vocês podem ter mais de um Java instalado, né? Eu estou usando o JDK 10, mais antigo. Quem instalou o JDK 16, vai aparecer o 16 aqui. Selecione em Java, que é a opção lá de cima. Não selecione esses outros aqui, por enquanto, só Java. Aqui vai aparecer. Se não aparecer aqui, vocês têm essa opção de, se não deu certo a instalação do Java, vocês podem fazer um download do JDK aqui. Ele baixa para vocês, o JDK, também funciona. Caso contrário, vocês podem dar um add aqui para achar a pasta da instalação de tal JDK que vocês instalaram. E eu vou dar um next. Aqui não precisa marcar nada. Next de novo. Aqui vai dar o nome do projeto de vocês. Um projeto. Aqui está a pasta. Vocês podem alterar essa pasta, selecionar uma pasta diferente para onde vai ficar o projeto de vocês. Finish. Aí ele vai começar a criar os arquivos para o projeto. O bom do IntelliJ é que ele não requer criar um monte de arquivo de configuração. Ele praticamente cria uma pasta só, com uma pasta CRC, que é de código-fonte. Então é dentro da pasta CRC que a gente vai jogar os nossos códigos. Ó, então aqui ele tem um arquivinho só para dizer como é que o projeto dele funciona. E alguns arquivos de configurações aqui que a gente não precisa mexer. Então, nem nesse cara, nem nesse. Lá na minha máquina, só para mostrar para vocês, ele criou uma pasta, ó, com o nome do meu projeto, tem aquele arquivo, o outro arquivo de configuração, não precisa alterar, e aqui dentro da pasta SRC que vai montar os arquivos de código-fonte. Então, quero criar um novo arquivo, clico aqui, botão direito, New, Java Class. Sempre que for criar um arquivo, eu faço isso. Java Class, vou dar um nome, por exemplo, exercício 1. Cuidem sempre que criem a primeira letra com maiúsculo, tá? Por padrão a gente faz isso em Java. E por padrão ele já vem com esse class, sempre usem esse class aqui, não criem com os outros ainda. A gente vai ver esses caras futuramente. E dei um Enter. Aí ele vai criar um arquivo vazio para nós, que só tem essa notação aqui. Professor, eu consegui aqui, era só ler a mensagem, ele tava com um processo aberto do Java, e daí ele tava reclamando, era só parar para ler a mensagem. Show. Então ele cria esse arquivo vazio, nosso código vai estar aqui dentro desse cara aqui, aqui é para dizer o início e o fim. E se vocês quiserem depois testar, então vou dar uma dica aqui, tá, pessoal? Para escrever o programa principal de vocês, para não ter que digitar tudo aquilo lá toda vez, vocês podem botar PSVM, que são as iniciais, e aí vocês podem tanto apertar o Enter aqui, o Tab, aí vai lá e cria para nós o programa main executável. E é só notar que já apareceu um botãozinho de play aqui, ó, para dizer que ele é um arquivo executável. Para executar, vamos fazer um Olá Mundo aqui. Outra dica, o println é o salt. Com tabzinho ele também escreve para nós, para não ter que toda hora digitar. E aqui, vamos fazer o famoso Olá Mundo. Realmente, o pior do Java é só os nomes compridos. Ô, coisinha de escrever. E um dia vai fazer mais sentido isso, conforme a gente for avançando na disciplina. Por que é assim? Tá lá, ó. Então, o terminalzinho aquele que a gente abria, né, que ele mostrava para nós, vai estar aqui embaixo. Então, esse aqui é o terminal. Se a gente quiser rodar de novo, a gente pode rodar por aqui.
ou por aqui em cima também. Então, terminou de criar o main, vocês vão ver que já dá para executar por aqui também. Então, run, pode rodar por aqui. Então já está funcional aqui. Se vocês fizerem isso, já sabem que está pelo menos funcionando. Quem quiser testar aqueles códigos que eu vou colocar no gabarito, pode jogar os arquivos .java dentro do projeto de vocês. Ou seja, aqui está o nosso arquivo exercício.java, né? Basta copiar e colar aqui os arquivos .java que eu disponibilizei, deixem eles aqui. Só cuidem para, se tiver aqui em cima, vocês vão ver aqui que aqui só tem a pasta de código-fonte, né? Source code. Então aqui, se tiver alguma coisa assim, ó, package pacote, alguma coisa nesse sentido, ele vai estar com erro porque eu criei o arquivo em outro projeto, né? E esse pacote aqui é uma pasta. Então, se eu quiser criar pastas aqui, para que a gente cria esses pacotes? Para separar um arquivo que serve para alguma coisa de outro. Então, mais para organização. Então, se eu criar um novo pacote, um package, e definir esses arquivos .java dentro do pacote, aí sim ele vai funcionar e não vai dar problema nenhum. Então, se eu criar um arquivo aqui, por exemplo, ele está dentro só da pasta sources, aí ele não tem package nenhum. Já o outro está dentro da pasta pacote, aí ele está dentro desse cara aqui. Então, isso aqui, basicamente, o que é uma pasta. Aqui a gente tem o nosso arquivo sem pacote nenhum, e aqui a gente tem a pastinha chamada pacote. Isso aqui é mais para a organização do projeto que para qualquer outra coisa. Então, vamos ver as perguntas aqui. Bom, cara, o Matheus já está instalado e perfeito, já não precisa nem fazer a instalação do Java. Então, tenta instalar o IntelliJ e ver se ele vai funcionar ali. Que talvez tu instalou para alguma outra coisa, né? Então, aí não tem problema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, isso aqui não. Então, assim, ó, vocês não têm uma tarefa específica na semana, porque a tarefa é fazer a instalação correta e fazer funcionar. Matheus, às vezes tu instala alguma outra coisa que precisa do Java, aí ele instala para ti, né? Então, às vezes tu nem sabe que tá instalado. Bom, por hoje é isso. Deixa eu parar a gravação. Acho que o Gustavo, né, que é auxílio. Quem quiser auxílio